Então aqui, ó, Igreja Apostólica Vó Rosa, ela não é conhecida assim, tá? Uma Igreja Apostólica Vó Rosa, né? Tipo assim, você não vai chegar em nenhum prédio e vai ver escrito assim, ó, Igreja Apostólica Vó Rosa, tá? Como é que ela normalmente vai estar escrito? Igreja Apostólica, né? Tu anotou para mim umas questões aí, amor. Deixa eu só ver aqui, como é que é o nome que aparece. Olha só, aqui normalmente vai estar escrito Igreja Apostólica A Hora Milagrosa. A Hora Milagrosa. Esse é o nome que, se aparecer algum nome na frente assim da placa, vai estar escrito Igreja Apostólica A Hora Milagrosa. Eles têm em torno de 300 prédios, tá? No país. Não, mas Rosa, é que tem a Rosa de Saron, mas a Rosa de Saron ela é uma igreja evangélica mesmo, igreja pentecostal, né? Não é, pode ter um que outro probleminha, mas não é uma seita, né? É uma igreja evangélica. A Rosa de Saron, né? Eu já conheci, tinha ela em Nova Prata, né? Eu cheguei a visitei, né, já essa igreja algumas vezes, umas 2 vezes, né? Então assim, mas agora essa aqui é da Vó Rosa, ela é bem específica, né? Então eles têm em torno de 300 prédios, né? Locais, né, onde eles, né, se reúnem. Normalmente é um por cidade, eles não têm mais de um numa mesma cidade. Em torno de 40, pelo menos segundo eles, tá? Segundo eles, em torno de 40 mil membros no Brasil. Tem dois locais, né, fora do país, um na Argentina e o outro, não lembro agora, mas é Bolívia. E eles têm também, eles iniciaram uma missão em Moçambique, por causa de um homem de Moçambique que ali em São Paulo, né, foi batizado por eles lá e tal, e que daí, vamos dizer assim, voltou para o país, né, e foi lá instalar, né, essa seita lá também, né? Então na África, é a primeira vez, né, que ela sai do continente americano, né? Quando é que surge, né? Vamos lá. Foi fundada na década de 50 em São Paulo por Eurico Matos Coutinho e Odete Correia Coutinho. Então esse casal aqui, né, foram os fundadores. Só que eles, apesar de serem os fundadores, eles não são, vamos dizer assim, que eles são os mais importantes para a seita. E só para dar um pouco do contexto histórico, né, de como é que surgiu. Veio um missionário dos Estados Unidos para cá. Ele começou a evangelizar e por meio de tenda, né, ele instalou uma tenda, né, lá no estado de São Paulo, começou a evangelizar assim, já, né, juntou né, um pessoal ali, e nisso, né, vem ali esse casal, Eurico Matos Coutinho e Odete Correia Coutinho, né, passa, né, em tese, né, se convertem e tal, começam, né, a andar junto com ele e tal, e ele volta para os Estados Unidos para angariar fundos, né, para poder levar a obra mais adiante. E ele deixa como né, aquele casal que está liderando, né, o evangelismo, né, as pregações, tudo, né, ele deixa então como líderes esse casal, Eurico Matos Coutinho e Odete Correia Coutinho. Só que nisso que ele volta para os Estados Unidos, o Eurico e a Odete, eles começam a seguir uma linha, né, diferente. E daqui a pouco, né, vai passando vamos dizer assim, entre aspas, né, se converte a tal da Rosa, né, que já era uma senhora já, né, de mais idade. Se converte, né? E aí e começa, né, a ganhar vulto no meio deles, né? Se diz profeta, diz que tem visões, que fala com o próprio Cristo, né, e tal. Começa a ganhar vulto, né? Começa a ganhar força, poder ali no meio deles e tal. Aí decide, né, juntamente com esse casal, decidem sair da tenda, né, e ir para um outro local. Até porque havia algumas pessoas ali do movimento ali na tenda ainda que não estavam gostando daquela história. Né? Por quê? Por causa, né, de que tinha uma raiz mais protestante, assim, inicialmente. Né? Mas como, né, começou a vir aquelas histórias, essas visões e tal, da Rosa e tal, teve, né, vários que não estavam gostando daquilo e tal, então,
né, a Rosa, junto com o casal, né, Eurico Matos Coutinho e Odete Corrêa Coutinho, resolveram então se apartar, né, e separar aqueles, né, que estavam do lado deles, né, para, né, iniciar o movimento deles daí, né, separado. O próprio missionário aquele, né, quando voltou de lá, né, e viu que, né, como é que, que o negócio tinha desandado, não estava mais, né, ele, tipo assim, entregou eles, não, né, tipo, não tenho parte com isso aí, né, não é isso aí que eu vim, né, tipo, não deu aval dele para aquilo que eles estavam fazendo, né. E aí, então, né, eu não cheguei a ver o que se deu com ele depois, né, esse missionário ali, mas né, foquei mais na continuação aqui. Então, a tal da avó Rosa, né, ela, ao longo de 16 anos, ela foi tendo, né, suas visões, né, e experiências e tal, né, onde ela dava, né, as doutrinas. Diz que ela era uma mulher bem rigorosa, né, a questão das vestes e tal, né, ela chegava a usar fita métrica para medir, né, o tamanho da saia das mulheres, para ver se estavam, né, alinhada e tal, né, eles tinham assim, e o estilo, né, dessa seita, né, o estilo de culto, assim, na parte musical, né, quem olha assim, né, na parte musical eles são parecidos com a Congregação Cristã do Brasil, na parte musical, questão de ter uma espécie de orquestra, né, e tal. Então, musicalmente, eles são parecidos com a Congregação Cristã. Na aparência, né, nessa doutrina a respeito, né, das vestes e tal, eles lembram mais aquela Assembleia de Deus mais raiz, assim, né, mais antiga e tal, né? Só que, né, o que acontece? A avó Rosa, na década de 60 ainda, ela morre num acidente de carro. E aí a seita ela passa a ter um upgrade, né? Ela se torna, vamos dizer assim, mais complicada ainda, né? Porque o que acontece? Nas doutrinas que a tal da avó Rosa ensinava, era já uma mistura, tá, com catolicismo, né, com várias coisas assim. Tinha toda essa coisa, né, de visões e tudo mais, de ela falar com o próprio Jesus e tal. Não, olha só, cúmulo. Diz que ela ia para o céu, ela tinha essas visões de ela ia para o céu e tal. Ela falava com Maria, falava com Pedro, falava com Paulo, e diz que o que mais gostava de fazer perguntas para ela era o apóstolo Pedro. Fazia perguntas para ela, né? O Pedro era um cara muito curioso assim, né? E ela tirava as dúvidas do apóstolo Pedro. Então pensa o cacife da mulher, né? Ela tirava as dúvidas do apóstolo Pedro lá no céu. Aí acontece, ela morre, né? Só que ela morre e não termina aí o ministério dela, porque o sobrinho dela, que até então não era nada na seita, era só um motorista, assume o lugar dela na liderança da seita. E ele se torna uma espécie de médium, tá? Porque ele começa a receber, ele entra em contato com a avó Rosa, que já estava morta, entra em contato com o espírito dela e vai recebendo as revelações dela e vai escrevendo, né, boletins assim para dar as normativas de como é que tinha que conduzir as coisas. E ele foi conduzindo a seita até 2014, que foi quando ele faleceu. Ele faleceu em 2014. Até ali ele foi conduzido, até a morte dele ele foi o líder da seita, né? E assim, os últimos 2 anos ele estava fugindo da justiça, né? E ele alegava, né, a fuga da justiça, ele alegava que estava com problemas psicológicos e não sei o que, apesar de que continuava na liderança da seita, né? Mas ele alegava, né, ter problemas psicológicos, né, para tentar fugir da justiça, porque ele estava sendo processado por várias mulheres por abuso sexual de dentro da seita. Né, então assim, vamos lá. Segundo grupo, aqui vem algo terrível, olha só. Segundo grupo, o Espírito Santo e o Consolador, o Espírito Santo e o Consolador não seriam a mesma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, tá? Ou seja, eles não negavam a Trindade. A avó Rosa ali e tal, o Eurico, a Odete e tal, eles não chegavam a negar a Trindade.
Só que era uma mistura com o catolicismo, porque eu já vou chegar no ponto. Ó. Eles diziam que o Consolador seria outra pessoa. E que seria quem então? A dita Vó Rosa. A Vó Rosa que seria o Consolador. Então, eles não dizem que ela seria o Consolador no sentido de que ela seria o Espírito Santo. Não, eles só fazem uma distinção. Eles diziam... Além de a Santa Vó Rosa. A Santa Vó Rosa. Porque, e olha só... o que acontece, ó? A base bíblica que apresento para essa afirmação encontra-se em Apocalipse 2,17. Tá? Olha, a gente está lendo, né? A gente está vendo Apocalipse justamente nas cartas às igrejas. Tá? Tem dois tópicos, né? Aonde eles tentam basear as heresias deles. Tá? Olha só. No 2,17 é assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aqui na Bíblia Apologética tem uma nota, né? Diz assim: a Igreja Apostólica Vó Rosa usa esse texto para declarar que a Vó Rosa recebeu o nome Espírito Consolador. Então, né, um novo nome, eles dizem que aqui era uma profecia a respeito da Vó Rosa, que receberia um novo nome, que era o Espírito Consolador. Esse seria o nome dado à Vó Rosa. Né? Então tá. Eu vou aproveitar e vou ler aqui a resposta apologética, tá, que tem aqui na Bíblia Apologética. A palavra consolador no original grego é parakletos, que quer dizer auxiliador, advogado, né, ou consolador, entre outros significados. Se tomarmos este termo fora do seu contexto, poderia logicamente ser aplicado a qualquer pessoa, mas isso não é possível, por causa do pronome indefinido e variável outro, que acompanha o adjetivo consolador. O pronome outro, empregado pelo evangelista em João 14,16, na locução outro consolador, é oriundo do grego allos, que significa da mesma espécie, natureza e qualidade. Assim, percebemos que a pessoa responsável por assumir a função de vigário de Cristo no mundo teria de preencher todos os requisitos acima. Em última análise, tal pessoa teria de ser divina. Entretanto, nem mesmo a declaração inequívoca de Jesus de que o lugar do outro Consolador já foi preenchido pelo Espírito Santo, que é dito em João 16,7, não foi forte o suficiente para vetar a prepotência dos pretensos candidatos que reivindicam para si o cumprimento dessa promessa. Por mais que se busque apoio na Bíblia para sustentar essa fantasia, nada se encontrará que justifique o título Espírito Consolador dado à Vó Rosa. O texto bíblico fala do vencedor que terá um novo nome, que ninguém sabe senão aquele que recebe, não se tratando apenas de uma pessoa, mas de todos os vencedores. Tá. E tem um outro texto que também eles distorcem aqui desse início de Apocalipse, tá? Que é Apocalipse 1,18, né? Quando diz assim, ó, Apocalipse 1,18, alguém pode ler? André, lê para nós aí. 1,18. Isso. Do que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Então, a Igreja Apostólica Vó Rosa atribui à Vó Rosa a mesma autoridade para deter as chaves da morte e do inferno. Se vivessem aqui tem resposta apologética. Tá? Se vivessem nos dias de Jesus, os adeptos da Igreja Apostólica não saberiam responder à pergunta do Senhor: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus possui todos os atributos da divindade, o que o faz Deus por natureza, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. As obras de Jesus comprovam sua superioridade. Andou sobre o mar, ressuscitou os mortos, expulsou os demônios, perdoou o pecado, realizou milagres. Seu sangue derramado na cruz é eficaz em perdoar todos os tipos de pecados. A morte não o deteve na sepultura, ressuscitou ao terceiro dia. Logo, as reivindicações de igualdade apregoada pela Igreja Apostólica, que compara a Vó Rosa com a pessoa de Jesus, são absurdas. Seus adeptos estão agindo como as pessoas nos dias em que Jesus esteve entre nós, ou seja, não sabem ainda quem é Jesus. Jesus é o único que tem todo o poder no céu e na terra. Deus não dá a outro a sua glória.
E então assim, ó, só dando aqui continuidade, né, para podermos finalizar, eles então afirmam, né, eles não chegam a negar, né, digamos assim, propriamente, né, a doutrina da Trindade, só que eles misturam com o catolicismo. Então eles dizem assim, ó, que haveria uma espécie de hierarquia, teria, né, a Trindade, né, Pai, né, Filho e Espírito Santo. Depois, na sequência, teria a Virgem Maria. Eles dão muita ênfase a Maria, ou seja, nesse aspecto, né, eles é uma vertente assim que eles bebem do catolicismo, né? Então eles têm essa mariolatria assim bem forte. Eles fazem orações a Maria nessa igreja apostólica Vó Rosa. Eles fazem orações a Maria, fazem orações à Vó Rosa. Por quê? Porque eles têm, digamos assim, eles honram os santos, né, como a igreja católica faz. Então, por isso que a Rosa, né, ela foi chamada, né, a Santa Rosa, né, a Santa Rosa, ou Santa Vó Rosa, né, e eles fazem orações a ela da mesma forma como os católicos fazem orações aos santos. Fazem oração a Pedro, a Maria, a João, né, a Antônio e tal, né? Então eles fazem, né, oração também para a Rosa, né, da mesma forma como no catolicismo, né? Então nesse aspecto eles são muito parecidos com o catolicismo. Entre todas as suas doutrinas contrárias à Bíblia, né, estão a regeneração pelo batismo. Então eles creem em regeneração batismal, assim como a Igreja Católica, né? A Igreja Católica também afirma, né, regeneração batismal. A afirmação de que a Igreja Apostólica é a única verdadeira. Então daí entra na questão da como é que é, do sectarismo, né, de eles serem, né, só tem salvação, né, entre exclusivismo, né, só eles, né, são a igreja verdadeira. Então nesse aspecto até eles lembram também os adventistas e os mormons, né, por causa das visões e tal, né, e de que são, né, o remanescente, né. Então é o mesmo esquema ali, né, da onde iniciou o mormonismo e da onde iniciou o adventismo, né. Então, a Igreja Apostólica seria a única igreja verdadeira, fora da qual não há salvação. Quem rejeita a autoridade da Vó Rosa, rejeita a Jesus, pois esse lhe deu todo o poder. Jesus teria dado todo o poder para a Vó Rosa. O uso do nome da Vó Rosa nas orações. E assim, ó, meus irmãos, ontem eu vi um trechinho, né, eu estava vendo então um material, né, uma entrevista, né, de um rapaz que na juventude dele, a mãe dele teria, né, passado a ser adepta dessa seita 2 anos antes dele nascer, né, isso lá na década de 70, tá? Então 2 anos depois ele nasce, então ele já nasce, né, com a família dele nessa seita, e ele abandona a seita só quando ele tem ali pelos 15 anos de idade, ou seja, né, toda a infância e adolescência dele foi dentro dessa seita. Depois ele se converte de fato ao Senhor, né, passa a congregar numa igreja batista, né, na juventude dele, e hoje ele é pastor, né, de uma igreja batista, né, e ele é um dos poucos da família dele, né, que se converteram. A maioria da família dele continua sendo dessa seita, inclusive a mãe dele, sabe? Ele disse que ele tentou, sabe, evangelizar a mãe dele disse que assim, ó, vou te dar a mãe dele deu uma oportunidade para ele, né, e ela falou assim, ó, só porque tu é meu filho. E aí ele tentou, né, mostrar para ela, né, usando vários, né, trechos da escritura assim e tal, né, mas não teve jeito, ela não aceitou, até porque como normalmente as seitas fazem, né, eles diminuem o valor da escritura. Então eles dizem que a escritura tem erros, né, ou seja, eles não baseiam as doutrinas deles assim na escritura, não são só a escritura, pelo contrário, né, eles buscam desestimular as pessoas de lerem a Bíblia, né, e tal. Por mais que às vezes, né, quando for conveniente, eles vão usar algum versículo bíblico, né, vão ali, né, mas agora eles normalmente não têm o costume de ler a Bíblia, eles desestimulam a leitura da Bíblia, né, então, tipo, a pessoa vai tentar falar, argumentar com eles baseado na Escritura, que eles não vão ter o conhecimento da Escritura, e segundo, que para eles, né, a visão deles é tão baixa a respeito da Escritura que para eles a Bíblia tem erros e tal. A mesma coisa, a mesma conversa por exemplo, dos Mormons. Os Mormons lá têm os livros, o livro de Mormon, Pérola de Grande Valor e tal, e eles, né, menosprezam a Escritura, né?
aqui a estratégia foi bem parecida com os Mormons, assim, lembrou bastante, sabe, a versão brasileira dos Mormons, praticamente. Qual foi a oportunidade? Hã? Que a mãe falou? Não é essa, a mãe dele deu a oportunidade para ele tentou argumentar pela escritura, mostrar os erros da seita e tal, mas por fim ela não aceitou, né, e não, Por não e considerar fechou, a palavra de né, Deus. fechou o coração assim para, é, Diz ali o Deus desse século, né? Secou o entendimento dela de tal maneira que ela não consegue Perceber. assim, ó. Então eles usam, né, o nome da avó, eles oram, assim como a gente ora, né, em nome de Jesus, eles oram em nome da avó Rosa. Então assim, ó, o negócio é bem terrível. A necessidade de ser, eles têm uma doutrina que a pessoa precisa ser sepultada, tá? Para que a alma saia de perto do corpo. Se você não for sepultada, a alma continua perto do corpo. É a doutrina deles ali. Tal seita vai muito mais longe. As doutrinas levantadas em torno da avó Rosa incluem diversos aspectos escatológicos. Eles dizem que ela recebeu um novo nome, né, que a gente já leu ali, né, de Apocalipse, e que nos tempos do fim, aliás, não, perdão, eles dizem que ela recebeu um novo Apocalipse para os tempos do fim, com o mesmo valor do Apocalipse de João. É isso. Também ensina que por ocasião da volta de Cristo, a avó Rosa estará presente e julgará a humanidade ao lado de Jesus. ela é o brasileiro. Ela é uma, olha, é um upgrade, ela tá aí, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque ele escreveu três livros. Olha só, as principais doutrinas deles não são baseadas na escritura, mas sim em 3 livros escritos pelo sobrinho dela, tá? Eu já vou ler aqui sobre o sobrinho, ó, eu já vou ler os livros daí. Diz assim, ó, o sucessor da avó Rosa, né, foi Primaz Aldo Bertone, né, que esse que morreu em 2014 e que eles também chamam de Santo Bertone, tá? Bertone, né? Assim como a Rosa, eles, né, beatificaram ela lá, esse Bertone também foi beatificado, também é santo, né? Também fazem oração para ele, eles adoram, tá? Assim como no catolicismo eles adoram, né, os santos, tá? Por mais que se tu vai falar com um católico, né, um padre e tal, eles sempre negam, né? Não, nós não adoramos os santos, né? Mas eles adoram, né? Aí, só que eles ali, eles não têm receio nenhum de falar que adoram a avó Rosa, que adoram o Bertone ali, né? O Primaz Aldo Bertone. Por isso que é uma Então, upgrade. a ele, né, e Odete Correia Coutinho e tal, foram atribuídos diversos milagres dentro da seita, né? Só que tu vê que, apesar do Eurico e a Odete, né, terem sido os fundadores, né, os mais importantes, assim, né, para a seita mesmo, são a avó Rosa e o próprio Bertone, né, são os principais, porque os fundadores, né, o Eurico e a Odete, não são adorados, não são considerados santos e tal, né, mas a Rosa e o Bertone são, né. Por fim, o Bertone ele escreveu 3 livros, tá? Um é o Evangelho do Reino dos Céus, que na verdade, tu vê, já aqui de cara, né? O Evangelho do Reino dos Céus, seja, né? Outro evangelho, seja, mais um livro, né? Que é um livro maldito, né? O Evangelho do Reino dos Céus. O segundo livro, o Espírito Santo de Deus e o Consolador, né? E o outro, eu tinha notado aqui os tempos do fim, mas é os tempos do fim e o Consolador, é algo parecido com isso. Eu sei que isso, o Consolador nos tempos do fim, exatamente, né? Que é justamente para reafirmar essa doutrina herética que eles têm de que a avó Rosa seria, né, o Consolador. Então esses 3 livros eles foram escritos pelo Aldo Bertone, tá? Então basicamente aqui essas são as heresias, né, dessa seita, né, né, chamada Igreja Apostólica, né, Igreja Apostólica da Avó Rosa ou Igreja Apostólica A Hora Milagrosa. A principal forma de eles propagar as falsas doutrinas deles é pela rádio, né, eles têm, desde a década de 60, eles têm essa inserção nas rádios, eles têm assim, ó, dezenas de, como é que se chama?
é canais, programas, né? Programas em rádio. Eles têm dezenas, né, se eu não me engano, é mais de 50 programas em rádios, né, no Brasil, principalmente em São Paulo. Tá? Fica mais pro eixo aí pro norte. O foco principal é São Paulo, né? Mas tem outros locais, mas o principal é São Paulo. O principal estado de São Paulo é o mais, é onde eles têm, né? O membro dessa igreja também é muito. E eles têm também um site. Diz que o site deles assim é bem, tipo assim, bem desenvolvido, assim, sabe? Né? Também para divulgação, né, da seita e tal, né? É os principais canais, assim, deles. O registro da morte dela em 1970, um pouco posterior, né? Em jornais, tudo, leva o título de A Rainha dos Céus. Nos deixa por um momento aqui, mas segue nos olhando lá do alto. Tipo assim. E assim, ó, eles meio que eles têm uma coisa, quando ela morreu, tá? Nesse acidente, primeiro que eles achavam que ela ia ressuscitar. Eles acharam que ela ia ressuscitar. Mas, como ela não ressuscitou, aí veio a mudança, né? Então ela passou e passou também a continuar, né? continuar, né? Se comunicando com eles por meio do sobrinho, né? Então tu vê que é uma mistura, né? De catolicismo, espiritismo, né? E com toda, né, uma coisa que parece, né? Ser uma igreja pentecostal, né? É uma mistura de uma igreja pentecostal com catolicismo e espiritismo. Juntou as três coisas, deu Igreja Apostólica da Vó Rosa. Uma coisinha mais, quando esse missionário William Schaefer, ele vem dos Estados Unidos, ele é pentecostal, tá? E ele faz a tenda lá de evangelização, né? Naquele pintando Billy Graham, ele é bom, que é um grande evangelista já. Nessa época tinha outros, né? Esse casal, que estou o tempo todo o nome deles, eles eram presbiterianos. É totalmente o oposto dos pentecostais. Sim. Tipo assim, quase, entendeu? É totalmente oposto. Normalmente o presbiteriano, não que eles são muito bem fundamentados, eles têm uma doutrina sempre a princípio, né? Mas não é, em vez de regra, a gente vê que Exatamente. as misturas, né, podem dar uma coisa muito errada, né? Infelizmente. Mas é isso aí. Então, aqui a gente finaliza hoje.